Imagina um país onde tem terremoto, tsunami, erupção de vulcão e tudo que pode acontecer de causas naturais que atrapalham a sobrevivência de um país. Esse país, ele é o Japão, ele existe. E esse país, o Japão, ele hoje é a quarta maior economia do mundo. Agora imagina outro país, onde não existe nenhuma causa natural como essa. Em toda a sua história, né, não tem causas naturais como essa. Onde tudo que planta dá, onde é um lugar que é extremamente extenso e tem muitas pessoas para trabalharem e produzirem, mas que está muito atrás desse país, Japão. Esse país também existe, ele é o Brasil. Então, qual que é o grande diferencial entre um país e o outro? É a cultura. A cultura dos países ela é totalmente diferente. E é sobre isso que a gente vai falar aqui hoje. Se a cultura ela é tão relevante, tão impactante para um país, por que será que a cultura não vai ser tão importante, relevante, impactante para a sua empresa? Então, é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Se é a sua primeira vez por aqui, eu me chamo Luan Tavares, sou sócio e cofundador da empresa CIS Contabilidade Online, um dos escritórios contábeis que mais crescem no país hoje. A gente começou com um total de 0 clientes, hoje atendemos mais de 1.300 clientes em todo o Brasil e temos um time que compõe aí um pouco mais de 20 pessoas. O grande diferencial competitivo é a cultura. Então, a gente só consegue fazer as coisas darem certo depois que eu comecei a priorizar e entender melhor esse negócio que é cultura, tá certo? Eu te convido então para se inscrever nesse canal que toda segunda-feira às 19 horas a gente tem vídeo novo por aqui, falando sobre gestão, liderança e venda. Vem para cá que o conteúdo vai ser super legal. Vamos começar com uma definição do que é cultura. E cultura não é a coisa mais sexy, mais motivacional para a pessoa olhar para isso e ficar pensando, poxa, eu quero estudar sobre cultura. Não é. Até porque ela é muito difícil de a gente pegar ela e conseguir palpar, sabe? A gente pensa em cultura, quando eu lia, ela destinava e descrevia algumas coisas que eram importantes. Outras pessoas mais experientes me falavam, mano, a cultura são você e os seus sócios que vão definir, e porventura os primeiros funcionários que entrarem, eles vão também te ajudar a criar essa cultura, e isso vai ser levado para os próximos passos. Mas o fato é o seguinte, eu achava que isso era muito balela, né? Queria sentar lá e fazer meu trabalho, fazer as coisas acontecerem. Fato é que a gente não pensa, mas como a gente já falou no início desse vídeo, é o seguinte, dois países diferentes, um com muito mais potencial, olhando de forma muito fria do que o outro. Só que o que tem mais potencial acaba ficando mais para trás do que o que tem menos. E o grande diferencial desses dois países é a cultura instalada naquele país. Para as empresas, cara, é a mesma coisa. O que eu aprendi e entendi com o tempo, e também acabei gastando bastante, investindo muito dinheiro para aprender isso, é que tecnologia, ela é facilmente replicada, principalmente hoje com a inteligência artificial. O teu produto, o teu serviço também é muito fácil de ser copiado. Se um concorrente seu vai lá e contrata uma prestação de serviço sua, por qualquer motivo, ele consegue destrinchar isso e pegar todos os detalhes. E aí, porventura, ele pode ir lá copiar. No seu site, cara, um bom desenvolvedor vai olhar o teu site e vai começar a copiar. A oferta, poxa, eu estruturei isso aqui por esse preço. Mesma coisa, a pessoa vai lá e copia. Então, se a gente parar para pensar, se a tecnologia é replicável, se os teus diferenciais competitivos podem ser copiados, se a forma com que você se comunica pode ser copiada, o que faz com que algumas empresas sejam muito maiores do que outras do mesmo segmento? Os grandes diferenciais delas são pessoas ligadas à cultura. As melhores pessoas que você pode ter ligadas com a melhor cultura que você pode implementar. Só ela vai garantir o diferencial competitivo, só ela vai fazer com que sua empresa tome decisões mais ágeis e mais assertivas, e só ela, no meio de uma grande tempestade em alto mar, vai fazer com que você e seu time tenham certeza que vocês estão indo para o caminho certo. É a cultura. Depois de tudo que já aconteceu, Luan, tenho uma definição muito clara do que é cultura. Cultura é o que acontece quando não tem ninguém olhando. Basicamente isso. E se você tá vendo na tela, eu pedi pro pessoal colocar aí uma foto que representa isso. E você tá olhando ali uma galera e tal, sentada, sorrindo. Tem uma menina ali que se chama Aline, que tá apontando pra uma cadeira vazia. O que quer representar essa foto e por que eu gosto tanto dela, por mais que ela seja muito simples e muito espontânea? Primeiro, é que é uma foto simples e espontânea. Segundo, é o cenário que foi construído essa foto. Lá na empresa, eu sempre pego muito no pé no pessoal e diz o seguinte, galera, se a reunião é das 2 horas, vamos começar às 2 horas, não vamos atrasar. Pô, galera, vamos cuidar com o horário, que 2 horas a reunião, nananana. E nesse dia, eu cheguei, a gente tinha marcado, de fato, uma reunião às 14 horas com os líderes, então esses são os líderes da minha empresa, né, de cada um de uma área. E aí eu marquei às 14 horas e o estacionamento fica do outro lado da rua. E aí eu tava estacionando o carro 2 horas em ponto. 2:01 eu tava atravessando a rua e chegou uma mensagem no WhatsApp, que era da galera que tava ali. E justamente era uma brincadeira, um tom de brincadeira, de leveza, pegando no meu pé, dizendo o seguinte, ó, Luan, pô, 2:01 e você não tá aqui, ó, tua cadeira tá vazia aqui esperando você, tá todo mundo aqui esperando você. Então, o dia que eu recebi isso, eu falei, pô, cultura tá funcionando, cara, é isso.
Ou seja, eu não estava lá para cobrar no bom sentido pessoal, fazer galera, pô, deu 2 horas, vamos lá, vamos na sala de reunião, ô fulano de tal, onde tá fulano, não sei o que, marcamos, não apareceu. Não, as coisas acontecem quando você não tá vendo, quando você não está lá. Então, essa é a maior definição que eu tenho de cultura, de uma forma muito simples e genuína. Óbvio que cultura é muito mais do que isso, a gente vai explanar em como a gente construir uma boa cultura a partir de agora. Então vamos para os exemplos que todos conhecem. Vamos começar pela Netflix. Netflix tem como código de cultura a liberdade e a responsabilidade. Ou seja, eles têm férias ilimitadas, autonomia extrema e cobrança na mesma medida. Ou seja, ao mesmo tempo que você tem muita liberdade para poder folgar e se divertir e ter o seu tempo de qualidade, mas você também é muito cobrado pelos seus resultados. Então esse é um ponto da Netflix. Nubank tem o cliente como foco. Cada processo passa primeiro pelo filtro. Isso melhora a vida do nosso cliente? E, gente, eu posso afirmar para vocês, eu já assisti palestra da Cristiane Junqueira, que é a atual CEO do Nubank, ela falando, explicando que o primeiro atendimento das pessoas lá que dão os primeiros atendimentos, elas são super qualificadas, elas têm um nível muito maior de qualificação. Por isso que muitas vezes o atendimento no Nubank vai ter uma experiência muito melhor do que em outros bancos, em outros lugares. Porque o cliente é tão foco, isso faz tão parte da cultura deles, que eles, inclusive, investem muito mais numa área do que os seus concorrentes investem. Então, qualquer empresa pode colocar ali que, o cliente é meu centro, mas na hora que o bicho pega, na hora de tomar uma decisão que talvez você, como dono da empresa, não concorde muito, mas se você colocou lá que o seu cliente é o foco, sua decisão tem que ser voltada para isso. E eu vou te dizer, não é fácil colocar o cliente no foco. O Nubank faz isso de forma exímia. Outro exemplo, Google, criatividade estruturada, tempo protegido para projetos paralelos que visam produtos bilionários. Ou seja, as pessoas que trabalham no Google, elas têm que se dedicar ao seu trabalho, ao seu projeto, sim. No entanto, eles já têm uma agenda separada para eles usarem a criatividade deles para qualquer projeto que eles entendam que faz sentido para a empresa e desenvolver isso de uma forma muito leve. E esses produtos muitas vezes podem virar algo gigantesco e até bilionários. Vindo para minha realidade, imagina que eu estou inserido no mercado de contabilidade super tradicional e burocrático, tá? Imagina aquele contador lá atrás de uma mesa, cheio de papel, carimbando. Esse é o estereótipo que as pessoas têm de contador, de contabilidade. Nosso papel muitas vezes é quebrar isso, fazer com que o nosso cliente entenda que esse mundo mudou e que a nossa empresa é diferente. Então, como o contador e contabilidade é uma profissão muito antiga, são pessoas, empresas normalmente que têm sua carteira de clientes estática. Ou seja, eu tenho lá 100, 120, 150 clientes e eu não cresço mais. Logo, o mercado que eu estou inserido, a maioria das pessoas que trabalham em outros concorrentes meus, trabalham com uma carteira de clientes muito fechada. Então, hoje eu atendo 50 empresas e eu vou atender essas 50 empresas pro resto da vida. O que eu falo quando a pessoa começa lá com a gente? Gente, olha só, nossa empresa ela cresce todos os dias. Ou seja, todos os dias entram clientes novos. Então, se você não quiser se desafiar e crescer todos os dias, aprender uma coisa nova, estudar, se desenvolver, melhorar todos os dias, você vai ficar para trás e você não vai conseguir seguir o ritmo da nossa empresa. Então isso faz parte do alinhamento cultural antes mesmo da pessoa entrar na nossa empresa. Se a pessoa disser assim, Luan, isso não me motiva, eu quero, meu modelo é um pouco diferente, eu não gosto desse crescimento acelerado e tudo mais. Aí é uma questão de sinergia e ser muito ético nesse ponto, dizer, olha, talvez o seu lugar não seja na CIS e seja em outra empresa, e a pessoa assumir isso também. Então esse é um ponto de definição, que a CIS cresce todos os dias. Outra coisa, a comunicação e a clareza com o nosso cliente tem que ser muito em dia. Então a gente cria processos e alinha isso muito importante. Por que a gente tem que definir a cultura da empresa e ter isso muito alinhado? Primeiro delas é aquele seu principal diferencial competitivo. A gente já bateu bastante nessa tecla aqui. É isso que vai fazer você se diferenciar dos seus concorrentes. Outro ponto que é muito, muito importante é na tomada de decisão. Ou seja, quando você precisa tomar uma decisão crítica na sua empresa e você não sabe o que fazer, o que você tem que fazer? Você tem que olhar para a sua cultura, olhar o que você escreveu e definiu como o que é importante para sua empresa e o que não é importante. E aí sim você vai tomar a decisão. Você não precisa inventar uma decisão. Você consulta uma base e aí depois você toma essa decisão. Outro ponto que é muito importante, filtro na contratação. Já falamos sobre isso. Na CIS, se a pessoa não gosta de crescimento, não quer aumentar a carteira de clientes, não quer estudar todos os dias e melhorar todos os dias, lá não é o lugar dela. Ou seja, é um filtro de contratação. Isso serve para sua empresa também. Quem são as pessoas que você quer para o seu negócio, quem são as pessoas que você não quer. A cultura, ela afasta muitas vezes bons funcionários, bons colaboradores, mas ela atrai os ótimos. E grave muito bem isso. E aí, quando a gente olha para isso, eu lembro de uma frase do JP da Hotmart, O JP, ele é o CEO, cofundador da Hotmart. Ele diz o seguinte, é muito difícil a gente caçar borboletas com uma rede, Então eu vou ficar com a rede ali caçando borboletas. Talvez passar um dia inteiro e vai conseguir pegar muitas borboletas. Agora, se você cultivar seu jardim, deixar seu jardim maravilhoso, as borboletas certas vão até você e você não vai precisar gastar tempo ali procurando, tentando caçar as borboletas, elas vão até você. E nesse caso, as borboletas são os colaboradores. Então, os ótimos vão até você porque seu jardim
vai estar bem cultivado. Cultura alinhada, comunicada, transparecida em rede social, em toda a comunicação da sua empresa, como você se comporta, o que é importante, o que não é importante, vai fazer com que as pessoas certas sejam atraídas para o seu negócio. E aí, uma coisa retroalimenta a outra. As pessoas ótimas chegam até você, a sua cultura ótima retroalimenta as pessoas ótimas e isso só vai multiplicando. Em resumo, pensa a sua cultura como o chão, como o solo, né? É ela que sustenta toda a sua operação, toda a sua empresa. Então, quando a gente pensa em cultura, a gente pensa como chão. É tão importante quanto você ter um chão para pisar e se sustentar. Pode ter total certeza disso. E aí você já entendeu que cultura é muito importante, Luan, beleza, ok. Já entendi mais ou menos o que é, mas como é que eu defino esse negócio? O que é exatamente isso? Primeira coisa dela é o seguinte, quem define isso são os sócios fundadores. Então, se a sua empresa é só sua, é você que tem que definir. Não pode esperar as pessoas definirem ela. E acredite, se você não fizer esse trabalho, as pessoas vão chegando. A cultura ela vai sendo criada e você nem tá vendo. Porque é como eu falei, cultura que acontece quando não tem ninguém vendo. Então, quando você não tá lá, você pode até dizer, isso é importante, aquilo é importante. Mas se ninguém tá vendo, é a hora que a cultura acontece, é ali que você tem que pegar essas coisas que estão no caminho certo. Como definir a cultura? Você tem que saber o que é importante para você. Você tem que saber o que é essencial para você e o que você não aceita de jeito nenhum. E o que você não aceita de jeito nenhum dentro da sua empresa. Então, vou dar um exemplo. Para mim, é importante que a empresa cresça todos os dias. Então, a gente tem cultura de crescimento. Ótimo, beleza. Para mim, é importante que o time tenha harmonia. Então, não importa, por exemplo, se determinado setor teve um erro e, porventura, aquele setor está atrasando suas atividades. Eu preciso que o setor que esteja com as coisas em dia pare um pouco e vai todo mundo lá ajudar aquela galera que está com dificuldades. Luan, mas estão com dificuldade porque eles erraram. Não importa, depois a gente vai tratar o causa. Vai lá, vai alinhar com eles para eles não errarem mais. Mas agora não quero saber isso, eu quero resolver o problema. Então essa é uma cultura que para mim é importante. Outra coisa, eu não aceito de jeito nenhum que as pessoas usem o meu horário de trabalho, o seu computador para jogar jogos. Isso eu não aceito. Tem várias empresas que têm essa liberdade. Pode jogar teu jogo desde que você entregue. Aqui, mesmo que você entregue, você não pode jogar. Então, e é uma definição minha, é a definição da nossa empresa, faz parte do nosso código de cultura. E aí você pode dizer, Luan, mas que coisa mais atrasada. Tudo bem, talvez você não seja a pessoa para o meu negócio. Percebeu? Uma cultura importante? Se eu estou fazendo um processo seletivo para a pessoa importante jogar durante o horário de trabalho, ela já nem vai entrar no meu negócio. E a gente vai economizar tempo e dinheiro. Todos, né? É a minha empresa e a pessoa que viria para cá estaria frustrada porque não poderia fazer tal coisa. Só dando um exemplo. Então a definição é justamente essa. Você vai parar, você vai escrever como a empresa se comporta, que você aceita, quais são as formas certas de resolver as coisas e que você não aceita de jeito nenhum como as pessoas se comportem lá dentro. E isso é criar o seu código de cultura. E o código de cultura, ele é muito bonito, mas se você deixar ele guardado no seu computador ou só imprimir e colocar algumas coisas na parede, ninguém vai dar bola. Precisa exercitar esse negócio. Cultura é exercício. Cultura é a mesma coisa que você ir para academia todos os dias. Você não vai conseguir criar um corpo mais forte se você ficar em casa só escrever os exercícios no papel. Você tem que pegar, sair para sua casa, você tem que ir até a academia, você tem que fazer seu treino. Cultura é a mesma coisa. Você vai ter que pegar o seu papel, a sua definição do seu código de cultura e aplicar todos os dias. E acredite, o seu time, a sua equipe, ela vai testar essa cultura. Então eles vão agir ali e vão esperar a sua decisão. A sua decisão tem que ser coerente ao que você escreveu. Se você não for coerente com o que você escreveu, você está destruindo a sua cultura. Ou seja, para mim é muito importante a cultura de crescimento. Se chegou uma pessoa que não gosta de crescer, que reclama toda vez que a sua carteira de clientes aumenta, e toda vez que precisa estudar uma coisa nova para se desenvolver, reclama, essa pessoa está indo contra o meu código de cultura. Logo, eu vou ter que fazer o trabalho de alinhamento com ela para ela melhorar. E se ela não melhorar, ela vai ter que ser desligada da minha empresa. Só que aí, mas desligar uma pessoa é difícil, demitir é desafiador. Poxa, é chato demitir, deixa pra semana que vem. Aí você tá jogando tudo que você tá fazendo no lixo. Você precisa agir rápido. E você precisa comunicar ao seu time porque você agiu daquela forma. Aí a sua cultura vai estar sendo estabelecida de uma forma muito sólida. Além da comunicação e exercício, é muito importante a gente ter rituais. Na definição lá de cultura pelo dicionário fala muito sobre rituais. Falando um pouco de rituais, pensa o seguinte comigo. Por que o futebol no Brasil é futebol? Futebol no Brasil é futebol por conta do calendário. Ou seja, vamos supor o Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro é um campeonato corrido por pontos em determinados meses. Todos os times jogam entre si, né? Tem jogo em casa, tem jogo fora de casa. Todo domingo tem jogo, toda quarta-feira tem jogo. Ou seja, se a gente perceber, existe ritual, existe um padrão, existe um calendário, um comportamento padrão, onde as pessoas seguem determinados rituais. As pessoas vão até os estádios, as pessoas assistem de casa, as pessoas se
reúnem para assistir os jogos em conjunto. Ou seja, o futebol só é futebol por conta dos seus rituais. A igreja é a mesma coisa. A igreja tem missa lá no domingo, tem culto no domingo, tem culto e missa na quarta-feira, por exemplo. Ela tem os seus calendários, tem a morte de Jesus Cristo, tem a Páscoa, tem Natal, tem nascimento. Ou seja, existe ritual, existe padrão, existe comportamento. Então você precisa trazer essa mesma analogia que a gente usou do futebol e da igreja para o seu negócio. De que forma? Seus rituais. Quais são os meus rituais? Reunião 1 a 1 entre líder e liderado. Ou seja, o líder daquele setor ele precisa ter reunião 1 a 1 de forma temporária, de forma esporádica, pautada com seus liderados, tratando e dando feedback, mesmo que seja só positivo, mas tem que ter, é importante naquele momento. Outra coisa que eu não abro mão, kickoff início do ano. O que é kickoff? Pontapé inicial. Todo início do ano eu faço um kickoff dizendo com a empresa inteira, falando o que vai acontecer durante aquele ano, para qual caminho a gente está indo e quais metas a gente está buscando para aquele determinado ano. E por que isso é muito importante? Para que todos estejam sempre na mesma página. Então, isso é uma coisa que a gente comunica. Tem que estar todo mundo olhando para o mesmo objetivo. Cada um estiver olhando para um lado, as coisas começam a desconectar. Então, o kickoff é o momento onde todo mundo para. Eu não faço isso na empresa, a gente sai da empresa, a gente faz em outro local e a gente faz uma tarde ou uma manhã só de alinhamento que vai acontecer para aquele ano, quais são os nossos objetivos. E todos os meses eu faço um outro evento que se chama All Hands. Esse é dentro da empresa. Mas o All Hands, né, que significa todas as mãos, é onde a gente conversa com todos junto e diz o que aconteceu nesse último mês, o que vai acontecer no próximo mês, alinhado com o nosso objetivo anual que foi feito lá no kickoff. Então esses são alguns rituais que a gente usa, que são muito importantes de comunicação, de alinhamento. Também tem os rituais de celebração. Então quando o time de vendas bate meta, tem sino, a galera faz festa, faz bagunça, aquele negócio todo. É um ritual de comemoração. Quando, no nosso caso, tem uma coisa super esporádica que acontece uma vez por ano, que são a declaração de imposto de renda da pessoa física. É uma declaração diferente para pessoas que não é dentro da nossa rotina de todos os meses. É um período onde o pessoal trabalha muito mais, então tem um volume de trabalho muito maior. Logo, com esse volume de trabalho muito maior, tem muito mais estresse, tem muito mais cansaço e o time fica um pouco mais cansado, é normal. Quando a gente fecha o período de imposto de renda, o último dia, na mesma semana, na sexta-feira, a gente faz uma festa. Tem a festa da CIS de encerramento do imposto de renda, que a gente entregou com qualidade, todos os desafios foram vencidos, né? Nossos clientes estão satisfeitos e a gente para comemorar. É um ritual anual que acontece sempre no início de junho, porque a declaração de imposto de renda vai até o final de maio. Então, são só alguns exemplos de rituais. Você deve ter os seus rituais, que vão ser eles que vão reforçar e alinhar com a sua cultura e fazer com que ela se torne mais forte, mais exuberante. Então, vamos lá, resumão sobre o que é cultura. Então, cultura diferencia seu negócio dos seus concorrentes, assim como um país se diferencia pelo outro por conta da sua cultura. Outro ponto, a cultura, código de cultura, ele deve ser escrito pelos proprietários, pelos donos, pelos fundadores. Mesmo que você não tenha feito, a cultura existe dentro da sua empresa. Ela está instalada, já acontece. Mas a boa notícia é que você pode, em algum momento, resgatar isso e começar a trabalhar. A questão é, para você trabalhar a sua cultura, você precisa, de fato, ser incisivo. É cansativo? Mas é muito importante. Além de ser um diferencial competitivo, ela é uma forma de filtrar talentos. As pessoas ótimas ficarem no seu negócio e você repelir quem você não quer para o seu negócio. Não são as melhores pessoas para lá. Além disso, a cultura ela vai ser fortalecida com as comunicações e com seus rituais. Então, pense na cultura, mas também pense nos rituais que vão ser feitos de forma periódica, de acordo com o seu calendário. É isso que vai diferenciar seu negócio. Por último, e não menos importante, você lembra que cultura é o que acontece quando não tem ninguém olhando. Se tudo isso fez sentido para você, se aquele assunto de cultura que não estava tão interessante já começou a fazer muito sentido, dá um clique aqui no like, compartilha com seu amigo empreendedor que não está dando bola para cultura. Lembre-se, se você ainda não está inscrito no canal, se inscreva aqui toda segunda-feira às 19 horas, tem um vídeo novo aqui sobre gestão, liderança e vendas. Vamos junto dar o próximo passo para os nossos negócios. Até mais, até a semana que vem.